Olá pessoal, vocês estão bem? Bom, hoje é nosso encontro com cidadania e nós vamos conversar sobre sustentabilidade emocional. Vocês já ouviram falar dessa expressão? E sustentabilidade, gente, é uma palavra que está assim imersa no nosso dia a dia. Mas e colocá-la nesse âmbito, nessa questão emocional, vocês já viram? Essa expressão tem sido muito usada, principalmente também sustentabilidade emocional no mundo corporativo, quer dizer, no trabalho. Então envolve nossa conversa de hoje tanto cidadania convívio quanto trabalho. E a gente vai conversar sobre sustentabilidade emocional. A palavra sustentabilidade ela vem do latim e que significa sustentar, defender, favorecer, apoiar, conservar, cuidar, é nesse sentido. Esse conceito de sustentabilidade atual, ele teve origem em Estocolmo, na Suécia, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que aconteceu em junho do ano de 1972, para vocês terem uma ideia de como essa palavra já é de certa forma antiga, mas ela vem sendo revisitada e ela vem cada vez mais ampliando. Não somente ampliando no que se refere ao planeta, aos países, mas aí vai trazendo para nós, para o nosso dia a dia, até chegar nesse ponto que seria a sustentabilidade emocional nas nossas vidas. Nós somos seres sustentáveis. A gente vai entender o que é isso. A Conferência de Estocolmo, né, essa primeira sobre o meio ambiente realizada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, chamou a atenção internacional principalmente para as questões relacionadas à degradação ambiental e à poluição. Aí foi tudo no crescente. Mais tarde, em 1992, na Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro, foi firmado o conceito de desenvolvimento sustentável, que passou a ser entendido como desenvolvimento a longo prazo, de maneira que não sejam exauridos os recursos naturais utilizados pela humanidade, né? Então, assim, a importância do comprometimento de todos os países com as soluções dos problemas socioambientais, é preciso um planejamento participativo em nível global, nacional e local. A gente está falando de macrocosmo aí do nosso planeta e de microcosmo, o nosso país, a nossa cidade e o nosso próprio corpo vivo. Falamos também, quando a gente pensa nessa questão de sustentabilidade, quando a gente fala de o que futuro que nós vamos ter, né? Com a questão da crise hídrica, a questão da água, a questão de tudo. A gente fala também de ações prioritárias, os programas de inclusão social, isso inclui distribuição de renda, acesso à saúde, educação e desenvolvimento sustentável, incluindo aí sustentabilidade urbana e sustentabilidade rural, preservação dos recursos naturais e minerais, ética e política para o planejamento. Então, assim, a partir daí, o termo sustentabilidade ele foi incorporado no meio político, empresarial e no nosso dia a dia. E aí tocamos no ponto da nossa conversa, sustentabilidade emocional, quer dizer, a saúde mental em outro patamar. Quando a gente fala o que é saúde, não é? Ou então, se a gente pensar o que é doença, às vezes a gente consegue compreender um ponto vendo a ausência dele. Consegue dar valor à saúde quando às vezes acabamos ficando doentes. Damos valor, de certa forma, à luz quando nos falta ela, e assim vai. O ser humano ele acaba sendo muito, tem essa ambiguidade, né? Se a gente for entender, quando a gente fala de termo saúde, é muito mais do que ausência de doença. Há tempos atrás, era considerado um conceito de saúde como ausência de um estado enfermiço. É muito pouco, né? Então, assim, aí a OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 1946 define saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social. Isso é muito, gente. Vamos repetir: completo bem-estar físico, mental e social. Eu sou um indivíduo biopsicossocial, quer dizer, biológico, psico, eu tenho essa minha questão psicológica, é a minha questão mental e social. Nós somos seres sociais, a gente precisa do convívio para aprender, né? E então é muito mais, não apenas uma ausência de saúde ou de enfermidade. Então, isso leva a gente a pensar em muitos âmbitos, né? E aí entra nessa questão da sustentabilidade emocional. A arte de sustentar-se.
Então, a questão de sustentabilidade, ela chega a uma nova etapa, que é um dos assuntos mais discutidos, né? Então, a gente recapitulando um pouco, né? A sustentabilidade é um dos assuntos mais discutidos no planeta, viver e sobreviver a partir dos próprios recursos. É isso quando a gente vai falar de sustentabilidade. Pensar em medidas e planejamentos a fim de preservar os recursos do planeta e instalar uma nova ordem na relação do ser humano com o meio. Este é um caminho que trilhamos e tem um longo caminho assim para ser trilhado também. Mas quando a gente fala então em sustentabilidade emocional, o que vocês entendem? Aqui na tela a gente vê a arte de sustentar-se. É uma arte, sim. E envolve, você vê 4 pilares: emocionalmente, como nós administramos, como nós somos gestores das nossas emoções. Então, emocionalmente, mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Então, e aqui a gente vê a emoção sustentável, né? Nós já tivemos alguns encontros onde nós falamos sobre inteligência emocional, dos sentimentos, das emoções que nos visitam e como que a gente precisa também do equilíbrio emocional em todos os ambientes que a gente circula. E a gente pergunta, então fica essa questão: você se considera uma pessoa emocionalmente sustentável? Consegue viver seus sentimentos e necessidades emocionais através de, digamos assim, seus recursos próprios? Você consegue compreender, entender o seu corpo? Vamos supor, se eu estou com uma dor de cabeça, uma dor de estômago, algo assim, se é porque eu fiquei mais estressado naquele dia, ou então eu sei qual emoção que está me consumindo mais energia naquela semana e qual emoção que fez mais tempo de permanência comigo, por exemplo, o dia de hoje, ou o dia de ontem, ou essa semana, eu fiquei mais feliz, mais irritadiço, mais nervoso, mais paciente. A gente vai buscando esse processo de autoconhecimento. Como que as emoções me visitaram? Como estão meus pensamentos? Como está meu sono? Se eu estou ansioso ou não, se eu estou mais cansado ou não. Então, assim, nós somos seres totalmente capazes de sustentabilidade emocional. Se pararmos para pensar, a dependência hoje é vista em diversos setores. Nós vemos um desequilíbrio na desarmonia das relações humanas e sociais, no convívio familiar e profissional. A própria reciclagem que fazemos externamente, ela separar o lixo orgânico do reciclável. Ela é muito importante. Mesmo assim, entender que reciclável pode ser, mas sustentável de verdade é o que pode voltar sem agredir e sem precisar passar por nenhum processo, retornar para a natureza. Vem da natureza, volta para a natureza. Mas não é somente a estação externa. Eu pergunto a vocês quanto de lixo interno nós produzimos em nós mesmos. O que vão chamar, né, principalmente esses estudiosos que estão trabalhando essa questão da sustentabilidade emocional, que eles vão chamar de lixo mental. Quanto que nós poluímos o nosso mundo interno e o mundo das pessoas ao nosso redor? Então, nós estamos vivendo a era da sustentabilidade e, por isso, é hora de acreditarmos que somos capazes de manter e sustentar boas relações, esse movimento interior e o nosso próprio bem-estar. É evidente que quando uma pessoa é sustentável consigo mesma, quando ela é o gestor das suas próprias emoções, é igual quando tem um ditado assim que fala, perdi a paciência. Não, ninguém pode conseguir fazer com que a gente perca algo que a gente possua por completo mesmo. Algo que a gente conquistou, a gente não perde assim facilmente. Se a gente perder, é porque ainda não conquistamos de fato, né? Então, é evidente que quando uma pessoa é sustentável consigo mesma, ela será parte importante da sustentabilidade de um todo. Ela vai influenciar positivamente, como também nós podemos influenciar negativamente o ambiente que nós estivermos. E essa conquista permite que você se desenvolva como pessoa para trazer mais bem-estar na nossa vida e nas nossas relações afetivas, sejam pessoais, sejam relações profissionais também. Portanto,
O que fica desse nosso encontro, o ponto principal, é que quando nós falamos em sustentabilidade, é muito comum a gente pensar no meio ambiente, tá? Então, agora a gente vai ampliar os nossos conceitos, ampliar a nossa visão. E precisamos mesmo cuidar, porque senão, que futuro nós temos? A sustentabilidade do nosso meio ambiente, do nosso planeta, isso é fato, né? Mas depois de hoje, nós já sabemos também que há uma outra área, que é a sustentabilidade se faz necessária nas nossas vidas, que é a emocional. Então, como vimos, se trata de utilizar os nossos recursos internos com consciência e responsabilidade para vivermos nossos sentimentos de forma mais plena, sem gerar dependências, sem gerar lixo mental ou poluir o mundo ao redor, desequilibrando o ambiente que estivermos. Uma vez eu li que nós temos dentro de nós uma própria farmácia, né? O oriental, a cultura oriental, ela traz muito disso, onde a gente vai buscando sempre. É engraçado como todas as vezes, assim, nas nossas aulas de cidadania convívia, a gente sempre vai falar de diversos assuntos, mas a gente retorna para um ponto principal: autoconhecimento. Então eu tinha visto de um médico psiquiatra ele falando que nós temos dentro de nós mesmos uma farmácia interna e que um dia a gente vai descobrir todo esse potencial, que somos nós mesmos capazes de sermos os nossos melhores amigos ou os nossos inimigos. E o que importa é eu ir me percebendo, vendo como estou. E o melhor é fazer o exercício, como eu comentei no início daqui do nosso encontro. Começar a perceber qual que foi a emoção que mais me visitou. Vamos fazer esse exercício essa semana? Aí vocês contam aqui e a gente compartilha, né? Então, quando a gente tem consciência disso, nós buscamos aprender a lidar melhor com conflitos e mudanças, reduzindo o estresse, valorizando mais as relações. Um dos pontos é esse processo, esse pilar que é de nos conhecermos, de nós identificarmos as nossas potencialidades para desenvolvê-las melhor. É buscar cuidar, é o nosso auto-amor, para que assim a gente possa ter condições de cuidar do outro, né? Eu só posso cuidar de uma outra pessoa quando eu estou cuidando de mim, eu estou bem. Ninguém consegue oferecer aquilo que não tem, né? É o exercício de ouvir. Dialogar é importante, mas para que sejam produtivos e saudáveis, precisamos estar dispostos a ouvir também. Construir relações significativas de qualidade com as pessoas ao nosso redor, exercer a gratidão, inúmeros pontos na verdade. E esse processo ele se faz em conjunto, construído coletivamente, né? De buscarmos os nossos recursos próprios, claro, porque a gente sabe desse potencial que a gente tem, mas a gente consegue isso auxiliando um ao outro, conversando, desabafando, buscando esse auxílio. Bom, então espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. Vamos buscar sermos sustentáveis emocionalmente, vamos buscar gerir e conhecer os nossos recursos próprios. E um bom final de semana para vocês e fiquem bem.